No vídeo intitulado "Na ditadura você é livre, na democracia você é presa", já começa o réu se referindo ao relator do expediente, ou seja, a mim, como advogado do PCC. E aí, escudando-se no que, de uma forma absurda, pretende ser liberdade de pensamento, e aí, presidente, me lembra até uma frase de Einstein, né, que duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana, mas em relação ao universo nós não temos certeza ainda, passa o réu a dizer, a instigar o povo, abre aspas, o povo entre dentro do Supremo Tribunal Federal, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho e sacuda a cabeça de ovo dele e jogue dentro de uma lixeira. E é importante porque, posteriormente, no próprio interrogatório, o réu faz um paralelo disso com algo que aconteceu na Ucrânia, em que, em determinados momentos, não agora, anteriormente, nas revoltas da Ucrânia, o povo retirava agentes públicos das repartições, surrava, matava e jogavam em lixeiras. Ou seja, aqui não tem nada de jocoso, absolutamente nada de jocoso. Sustenta ainda que o ministro Luiz Roberto Barroso fraudou as eleições de 2020 e, por isso, deveria ser responsabilizado pelo povo diretamente, e que o Supremo Tribunal Federal é uma associação de merda. Eu não vejo nada de jocoso em nenhuma dessas manifestações. Ainda, presidente, em outros, eu não vou cansá-los com todos os trechos que estão no voto escrito que distribuí a vossas excelências, e diz: o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral não vão mais existir, porque nós não permitiremos, não vamos permitir que uma justiça eleitoral totalmente detentora de um monopólio de poder exista. E vocês podem ir lá, chorar, espernear, falarem o que quiserem. Marca a STF lá no Twitter, STF aqui ameaça, Lei de Segurança Nacional. Aí, ainda, brada, uma coragem inexistente, busquem meios de me prender, busquem os meios de me prender, eu desafio. Eu tenho relatórios vindo aí para vocês sobre a fraude nas urnas. O que nós estamos vendo, presidente, já há algum tempo, mentiras descaradas, atividades criminosas, tentando levar ao povo uma mensagem errônea, falsa, criminosa de que há fraudes nas urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral, no passado, cassou um deputado estadual exatamente por isso, porque isso é uma atividade criminosa, e passa a ameaçar o ministro Luiz Roberto Barroso, na qualidade, na condição de presidente do tribunal, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Barroso, tu te prepara, Barroso, existe um tempo para tudo, te prepara que a tua batata está assando, e está assando bem. Aí ainda ofende a ministra Rosa Weber, mas a Rosa Weber, malandramente, preparando o terreno para você, fez lá uma portaria administrativa e aí continua, insuflando, incitando a população contra o Tribunal, a Justiça Eleitoral, dizendo que tudo isso foi uma fraude nas eleições. Ameaça com o Exército, ameaça com o artigo 142, aquela história inexistente que Vossa Excelência, presidente, em voto magnífico, bem demonstrou ano passado, que o artigo 142, em momento algum, coloca o Exército como poder, as Forças Armadas como poder moderador no Brasil, e aqui a ameaça feita pelo réu aos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Sim, sim, diz o réu, quando bater um cabo e um soldado na porta de vocês, não adianta fechar a porta não, porque vai ser arrombada. Sabe por quê? Porque vocês estão abrindo essa precedência, estão descumprindo
a Constituição. Sim, sim, as Forças Armadas podem sim intervir, é o que nós queremos. Vocês são oligofrênicos, são canalhas. O Supremo Tribunal Federal não precisava existir, não precisava. E vai continuando, né, nas ameaças, nas graves ameaças, lembrando que isso foi uma gravação do YouTube assistido por milhares de pessoas, incitando essas milhares de pessoas. Claramente tivemos centenas de milhares de fraudes por todos os 5.570 municípios no Brasil. O pleito deve ser anulado, o Barroso não respeitou e continua falando aqui das fraudes. E mais ameaças. Vocês já cavaram suas covas, está aqui meu recado. É uma vontade que eu tenho, que a Suprema Corte, de maneira que está composta, vocês 11 sejam retirados daí, aposentados compulsoriamente, julgados e presos. E continua nessa perulação antidemocrática contra as instituições e incitando e ameaçando, graves ameaças de forma difusa para toda a população. Faz referência ao conflito e joga o eminente ministro Fachin contra o ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, dizendo que deveriam instigar os membros da corte a prenderem o general Eduardo Vilas Boas de modo, veja, de modo a provocar uma ruptura institucional pelos homenzinhos de botão dourado. Veja, isso são palavras do réu, de modo a provocar uma ruptura institucional. Vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral, e aí eu concordo, diz o réu, completamente com Abraham Van Traub, quando ele falou, eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, apontando atrás, começando pelo Supremo Tribunal Federal. Aí uma série de palavrões, que não vale a pena repetir, repete aqui a necessidade de aposentadoria compulsória, para mais à frente falar novamente, e aí eu vou me referir especificamente da questão do AI-5, ou seja, uma série de declarações que compõem na acusação correta da Procuradoria-Geral da República as elementares do tipo penal. Os elementos dos autos comprovam que, através dos vídeos publicados em 17 de novembro e 15 de fevereiro, o réu realmente tentou, com o emprego de grave ameaça, aqui, insuflando, incitando, inclusive, milhares de pessoas a abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial o Supremo Tribunal Federal. As graves ameaças feitas pelo réu consistiram em severas tentativas também de intimidação dos membros dessa Suprema Corte, buscando a restrição do exercício do Poder Judiciário. E sabemos, sem um Poder Judiciário independente, sem um Poder Judiciário autônomo, não existe Estado de Direito. E sem Estado de Direito, não existe democracia.